Senhora deputada, muito bom dia. Quero também cumprimentar a todos os senhores deputados, cumprimentar a todas as pessoas que aqui se encontram, também o nosso bom dia, bem como a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL e também a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Aleste. Também cumprimentar o secretário Celso Calcanhoto, que é o secretário executivo de supervisão de recursos desvinculados. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Senhores deputados, Vossas Excelências receberam em seu respectivo gabinete cópia da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram aprovado. Também não havíamos ainda deliberado sobre a ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, e que Vossas Excelências também receberam cópia em seus gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram aprovado. Senhores deputados, também foi remetido dos gabinetes, também se encontra aqui à mesa a ata da audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Tributação, referente à discussão da medida provisória 210 de 31 de março de 2017, que dispõe sobre a contratação de tempo determinado. E também trata da reestruturação do sistema de remuneração e o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, realizado no dia 24 de maio, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Também receberam em seus gabinetes a cópia da ata. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontra aprovado. Senhores, encontra-se nesta comissão, como disse, o secretário Celso Calcanhoto, que é o secretário executivo de supervisão de recursos desvinculados. O horário previsto era para dar início à sua participação às 10 horas da manhã. Mas como Sua Excelência chegou antes, vou me permitir fazer a permuta. Vamos então ouvir o secretário Celso Calcanhoto e depois vamos deliberar sobre os projetos em poder de Vossas Excelências. O convite para o senhor Celso Calcanhoto para estar aqui presente partiu do eminente deputado Fernando Coruja, com a aprovação de todos os senhores deputados desta comissão. Então, seja bem-vindo, secretário, eu vou passar a palavra ao deputado Fernando Coruja, para que em breves palavras possa efetivamente dizer, né, os motivos que o levaram a fazer o convite ao secretário Celso Calcanhoto, sem prejuízo, evidentemente, da sua participação, com eventuais perguntas, se porventura queira fazer após a explanação do secretário. Com a palavra, o deputado Coruja. Senhor presidente, senhoras parlamentares, senhoras e senhores, cumprimento também o secretário Celso Calcanhoto. Bom, o objetivo do convite feito ao secretário é em função de... Nós aprovamos aqui uma lei que instituiu o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais de Filantópolis de Santa Catarina e ao CEPOM e EMOS, que é os hospitais municipais. Isto através da Lei 16.968, de 19 de julho de 2016. Logo após foi editada a medida provisória, que alterou essa lei e que foi a Lei 17.056 de 2016. E nesta lei, que destinou esse recurso para o fundo, havia uma previsão de que o governo, que a Secretaria encaminhasse trimestralmente à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para análise e divulgação, um relatório detalhado
sobre os dados, o montante de recursos aplicados, a produção de serviços com a respectiva demanda remanescente de cada entidade de caráter existencial. Então, no sentido de esclarecer o cumprimento desses dispositivos, de esclarecer de que forma foram aplicados os recursos, e nós convidamos o secretário Celso Calcanhoto. Então, de imediato, eu devolvo a palavra à presidência e, daqui, se assim entender, dê a palavra ao secretário. Após a exposição de motivos, eu desejaria, assim, fazer algumas perguntas. Muito obrigado, deputado Fernando Coruja. Passo a palavra, então, ao secretário Celso Calcanhoto, para a sua exposição. Bom dia a todos, a todas. Agradecer o convite para participar e poder esclarecer algumas coisas que são de interesse não só dos deputados, mas de toda a sociedade e dos envolvidos, que no caso os hospitais filantrópicos, o EMOSC e o CEPOM. Bom, se me permite, presidente, eu gostaria primeiro de dizer que a minha ausência no dia 17 foi motivada por um telefonema. Já foi justificado? Já foi justificado, só para se por acaso alguém não sabia, né, para depois, próxima semana eu estava em viagem e aqui estou. Bom, a Lei 16.968, ela foi uma lei que ela, de fato, no meu entendimento, seria uma lei que vinha para o setor da saúde, principalmente hospitais filantrópicos, para realmente ter uma ação efetiva de diminuir as filas de cirurgia. Bom, essa lei, eu gostaria que, se me permitisse relatar, quando aprovada, ficou sobre a minha gerência, lá da minha secretaria do qual eu respondo, o cuidado com esse recurso e a aplicação desse recurso. Quero dizer que pressão houve de todos os setores, dessa casa, dos hospitais filantrópicos, através da sua associação, dentro do governo, né? E eu fui irredutível e tive embates com a própria Secretaria de Saúde, que eu não abri a mão do cumprimento restrito da lei. Por quê? Eu vou responder por ela, então eu vou cumprir estritamente o que diz a lei. Como esse recurso era esperado, tinha uma situação que era de proximidade aí do final do ano, compromisso dos hospitais inadiáveis, né, que tinham recurso a receber, e foi editada uma medida provisória. Bom, com essa medida provisória, ela abriu totalmente, não vou dizer que descaracterizou a lei, mas ela abriu, de certa forma, que hoje eu digo para vocês que não há, e peço até que, se alguém puder fazer esse favor para mim, retirar a condição da minha secretaria fazer a gestão desse fundo, porque é enxugar gelo. Quer dizer, eu vou pagar a conta que já está feita. Quer dizer, não há razão nenhuma de eu estar aqui prestando conta, porque não há mais razão da existência. E depois da medida provisória, ela foi feita a lei, ela foi, como é que se diz, efetivada. A lei, da medida, gerou a lei que rege e continua com as mesmas coisas. Bom, o que de diferente dessa lei ficou? Que ela não só limita os recursos da devolução dos poderes, mas também a contribuição ao Fundo Social por empresas, né, que vão criando um fundo. Deputado Coruja, esse valor hoje desse fundo, até a data de ontem, era 8.600.000, que tem já de recursos para isso. Em abril ainda nós mandamos uma correspondência, se for necessário mais à frente, presidente, podemos juntar, solicitamos à Secretaria da Saúde que nos informasse o que deveria ser pago. Como eles mandaram um relatório com um monte de inconsistência, nós questionamos. Aí devolvemos a eles, eles estão finalizando lá para poder usar esses 8.600.000, que é os 90% para os hospitais e os 10% distribuído entre
o EMOSC e o CEPOM. Então, os 50 milhões que tinha, nós solicitamos a eles uma relação que eu até gostaria, se me permitisse, se o presidente tem alguém que possa me ajudar. Aqui está de forma, poderia distribuir aos deputados, os 50 milhões, que hospitais foram pagos e quais os valores, né? E tenho aqui também, essa prestação de conta foi entregue aqui na Assembleia o ano passado ainda, com todas as informações que previam na lei, dos 50 milhões. Tá? Desse 8 milhões e 600, nós estamos aguardando a saúde informar a gente quais os pagamentos que vão ser feitos, para quem que vai ser feito, para nós gerar as ordens bancárias carimbadas, não passar o recurso de forma geral para a Secretaria de Saúde, mas nós vamos fazer ordem de pagamentos individualizados, vai gerar um trabalho muito grande, mas não da mesma maneira como foi feito aqui. Nós simplesmente não vamos passar os 8.600 para a saúde e a saúde faz os pagamentos. Não. Nós vamos, cada pagamento que eles destacarem, nós vamos fazer de forma individual, mandando uma cópia para o beneficiado, dizendo que a ordem bancária está emitida e que eles confiram o seu recebimento. Eu quero dizer que nós estamos hoje numa situação que aí não quero de forma alguma fazer qualquer juízo sobre a gestão, mas estamos correndo atrás da máquina sempre, né? Então, esse fundo, ele descaracterizou. Nós não tiramos praticamente, estamos pagando contas já feitas, quer dizer, o programa, por isso que eu peço, se alguém puder fazer e entender dessa forma, é tirar essa gestão de lá. A lei original, fui de atrás, cerquei de pessoas da área para poder entender o processo, para poder fazer o gerenciamento do processo, né? Cheguei até procurar pessoas fora de Florianópolis, fui até para entender bem, para criar um modelo de como a gente ia fazer a gestão daqueles fundos. Mas isso é passado, isso não existiu, e então, sem críticas a ninguém, e entendendo, e vou dizer, essa posição foi aceita pelas associações dos hospitais, porque, na verdade, e eu entendo eles, a gente teve uma reunião muito dura, que não terminou, né? Porque eu finquei o pé que só faria se mudasse a lei. Sem mudança de lei, eles não colocariam a mão nesse dinheiro. E a explicação deles era correta. Como é que nós vamos fazer cirurgia nova se nós não recebemos o passado? Nós precisamos receber o passado para depois falar do futuro. Então, com isso é que foi, e eu entendo também o problema do governo de falta de caixa, isso de certa forma aquela vez atenuou o problema dos hospitais, acho que chegou em boa hora esse recurso, só que o que se discute, o que se deve ter em mente e se discutir é o futuro. Aquilo lá já é passado, acabou. E essa lei também, vocês têm que ter uma visão clara do que se esperar. Vamos fazer cirurgia nova ou vamos pagar conta? Se for só para pagar conta, deixa a gestão com a saúde. Entendeu? Eles já estão com um problema sério de recurso. Eles têm uma administração que a conta não fecha. O tamanho da saúde é maior que o orçamento. Não adianta. E vai ser, e é assim nas prefeituras. Entendeu? Quem passou por prefeitura sabe disso. Né? A expectativa é maior do que o recurso que você tem. E se tu colocar tudo lá, a prefeitura não roda. E no Estado não é diferente. Entendeu? Esse fundo, de certa forma, auxilia, ele poderia ser até maior, entendeu? Eu acredito que poderia ser até maior do que esse percentual que tem. Eu acho que ajudaria muito, entendeu? Porque deixaria, de repente, de aplicar em outras áreas que não são tão importantes, às vezes, para um setor que está carente. Eu acho que a mudança da lei para a gestão do fundo, nesse modelo para a saúde, e o aumento do percentual do fundo social para esse setor.
Eu acho que isso seria uma boa contribuição que a casa poderia ter em relação aos hospitais. Fico à disposição para... O senhor terminou? Eu... Ok, vamos lá. Antes de passar as palavras aos senhores deputados, senhor deputado, quero fazer um comentário em cima do início da fala do deputado Celso Calcanhoto. Quando ele disse que sofreu pressão de toda a ordem e que sofreu pressão desta casa como um todo. Não, como um todo não. Inclusive desta casa, o senhor afirmou. Dessa casa, sim. Quero dizer que nunca lhe procurei, nunca, nem pessoal, nem por telefone, e não solicitei em favor de ninguém. Então, se alguém fez, eu solicito que seja personalizado o nome da pessoa. Né? Eu quero dizer... Se não para o conjunto da sociedade, fica que os 40 senhores deputados fizeram a pressão em cima de Vossa Excelência. Então, não, eu quero dizer, e se for a interpretação que o senhor quer dar, a pressão existiu dentro do governo, existiu por algumas pessoas desta casa. Ah, bem, então agora o senhor... Não falei da totalidade. Também desta casa como um todo. Não é isso. Então, estou corrigindo de algumas pessoas que, de certa forma, estavam envolvidos, tanto é que a associação do hospitalar não saía aqui de dentro, entendeu? Procurando vocês para que vocês também pudessem ajudá-los a resolver aquela questão. Okay. Na verdade, o que eles queriam era o acesso ao recurso que a lei não permitia, da maneira como eles queriam. Então, deputados, eu quero dizer, a pressão, tanto é que houve a mudança da lei. Sem a mudança da lei, não a teria tido acesso ou o cumprimento da lei. Então, tanto é que tinha pressão que foi mudada a lei. Senão, não ia ter... Mas vamos lá, feito o esclarecimento, vou passar a palavra para os senhores deputados. Quem quer dar início? Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores deputados, secretário Celso Calcanhoto. Bom, uma coisa importante, de pronto, é o reconhecimento do secretário sobre a ineficácia da lei em função da medida provisória. Eu fui, sem dúvida nenhuma, o crítico mais duro àquela modificação aqui na Assembleia, e dizendo que, com a medida provisória, a lei se tornou inútil. Porque a ideia anterior, que se dizia que o fundo tinha que ir para uma secretaria fora da saúde, para que a saúde não pudesse pagar as contas anteriores. Aí vem a medida provisória, e devo reconhecer, porque eu fui ver aqui que a propositura da medida provisória veio da Secretaria de Saúde, assinada pelo então secretário João Paulo Kleinebin, e o dinheiro, enfim, o dinheiro foi para pagar as contas anteriores, como já reconheceu o secretário. Vou fazer algumas perguntas ao secretário. O total de recursos que entrou nesse fundo foi os 50 milhões. A lei prevê outros recursos, não entraram mais outros recursos de outra fonte. Deputado Coruja, vamos combinar para poder... O senhor, no caso do senhor, o senhor pode fazer umas perguntas, se ele que desejar, vai respondendo como ele de imediato. Se isso, assim? São perguntas curtas para dar objetividade. Vamos lá. Claro. Pode ser dessa forma. Os recursos previstos inicialmente na lei, na lei original, ela previa devoluções dos poderes. Certo? Que foi aqueles 50 milhões que finalizou. Isso está juntado o extrato, junto à prestação de contas que foi mandado para essa casa. Com a alteração da lei, né, dessa outra, da lei que está vigente agora, ela passou a receber não só contribuições da devolução dos poderes, como também de contribuições de empresas que fazem aportes no Fundo Social, que é esses 8 milhões e 600 que hoje estão depositados, que nós estamos aguardando da saúde para fazer o pagamento dos 10% desse valor. Metade para o CEPOM e metade para o EMOSC, e os outros 90% para os hospitais filantrópicos. O recurso, até ontem, deputado Fernando Coruja, é de 8 milhões e 600. Esse é o recurso. Então, o recurso foram 50 milhões para devolução dos poderes. Isso. E mais 8.600 doações efetuadas por contribuintes tributários. Isso, que é o que então, tem o montante hoje. Que entrou no fundo até hoje foi 58 milhões e 600. Exatamente. Dos quais 50 já estão distribuídos, e 8.600 está a distribuir agora até sexta-feira.
outros recursos não entraram, porque aqui tem outros recursos, preceito não entraram. Não. Segundo, o Vossa Senhoria mandou para cá uma prestação de contas. Certo. Uma prestação de contas. Aqui, essa prestação de contas foi única, aqui falava trimestral, foi única em função de gastou 50 milhões. De uma vez só. Os 50 milhões foram gastos em menos de uma semana. Isso. Porque já tínhamos a quem pagar, o que faltava só era a medida provisória que desse condições de agir, de fazer os pagamentos daquela forma. Certo. Quando destravou, não tinha mais por que fazer qualquer retenção desse recurso, porque o valor de 50 milhões foi paliativo, né? Precisava, no mínimo, outras 4 vezes esse valor. Vossa Senhoria mandou na prestação de contas a lista dos valores repassados a cada hospital. Esse aqui eu fiz deputado, esse resumo que eu fiz aqui, ele não está na prestação de contas, mas eu fiz um resumo para que vocês pudessem ter acesso aos pagamentos a quem foi feito e os valores, a quais os hospitais, as cidades e também a prestação de conta original é essa daqui, que eu não quis juntar, que ela tem mais de 400 folhas, aí é bastante, e aqui diz o seguinte, todas as cirurgias que foram feitas, até porque eu queria o nome das pessoas para mandar para cá, fui orientado pelo pessoal da saúde, que essa era só se fosse uma solicitação desta casa, para que fizesse a divulgação dos nomes, porque ela reveste um pouco de sigilo, até porque provavelmente tem alguma pessoa que não quer que seja seu nome exposto, que ela fez uma cirurgia. Mas, caso queiram saber, aqui tem um número, que é o número de CI, que ali dá o procedimento que foi feito, aonde foi feito e que horas foi feito. Caso haja um entendimento e de alguma dúvida, a gente pode fazer aí de forma oficial, né, deputado, porque isso reveste de um cuidado e de sigilo, né, mas caso, eu só trouxe uma folha da prestação de conta original, porque para mostrar como é o procedimento. Eu tenho aqui a prestação Isso. Nesta distribuição, foram destinados recursos variados conforme os hospitais. Os critérios para pagamento de cada hospital, eles foram estabelecidos por Vossa Senhoria e pela Secretaria Estadual de Saúde? Foi estabelecido para a Secretaria de Saúde. A única coisa que me coube foi conferir esses valores, né? Eu pedi que fosse feito, está por escrito isso, que fosse feito de forma que... O secretário mandava uma lista ou pagava? Não era assim. Eu queria saber, dos 50 milhões, teriam que ser distribuídos de acordo com os valores que tinham a ser pagos. Como o valor a ser pago era maior, justamente para não ter privilegiar algum, por exemplo, distribuído de forma... equitativa. Exatamente. Por quê? Porque se de repente pagaria todo de Lages, Blumenau, que o secretário da Saúde e de Criciúma, que porventura a terra do governador, a terra do vice, a terra do secretário de Saúde. Para que não houvesse isso e para que não... E isso nunca foi motivo de nenhuma pressão. Vossa Senhoria verificava se havia... Não, eu pedi isso... certa equidade. Exatamente. E pedi que os próprios... a Associação dos Hospitais também fizessem a conferência disso também. Certo. Porque era a forma mais justa de se fazer a distribuição de 50. Se 50 pagasse tudo a conta, estava tudo certo, mas os 50 não pagavam tudo a conta. Bom, secretário Calcanhoto, nós fizemos aqui um projeto de lei, foi enaltecido inclusive na época pelo presidente da Casa, e por todos os senhores deputados, a ideia de que nós aprovaremos uma lei para atender o povo, para as cirurgias novas. Então eu pergunto, foi paga alguma cirurgia nova com esse dinheiro? Mas é o que está aqui na lei, é justamente o que eu abri a minha fala. Eu sei, mas foi paga alguma cirurgia nova?
Porque eu verifiquei aqui e verifiquei que não foi, pelo que eu observei, que não foi pago nenhuma cirurgia nova. Não, porque a lei permite que... Certo. Não, permite. Mas era possível que pagasse um pouco de nova e um pouco de velho. Então aqui o senhor reconhece que não foi pago nenhuma cirurgia nova. O que foi pago dentro da lei. Isso eu sei. Não estou dizendo que não foi dentro da lei. Só estou dizendo do ponto de vista prático, nós com 50 milhões não atendemos, porque esse é um ponto crucial. Nenhuma cirurgia nova, não, porque eu vi a prestação de contas e não achei nenhuma cirurgia nova. Exatamente isso que eu falei no início. A lei, por isso ela demorou para ser... Não, permite. Eu não estou dizendo que é legal. Sim. Não estou dizendo que é legal. Como se pagou conta, era serviço que já estava realizado. Como os 8.600 agora vai ser de serviço realizado também. Então é só para esclarecer isso. Eu não estou dizendo que a ilegalidade, a medida provisória veio, alterou e permitiu pagar. Essa alteração diz o seguinte, aqui, ó. No mínimo 90%, anteriormente era só para nós. Sim. Daí veio assim, no mínimo 90% dos seus recursos financeiros para pagamento de produção hospitalar realizada anteriormente à entrada em vigor dessa lei, ou a ser realizada. Você permitia pagar para a nova ou antiga. Eu acredito então não foi pago nenhuma nova. Eu acredito que quando a Secretaria de Saúde conseguir zerar essa dívida com os hospitais filantrópicos, acredito que a lei aí vai começar a atender as cirurgias novas. Certo. Hoje, eu vou dizer para o senhor, e para todos, e não adianta, porque é o seguinte, os 8.600 vão servir para pagar contas e tem que fazer o mais breve possível, porque os hospitais lá na ponta estão esperando. Embora é uma migalha para cada um, mas é o que se tem. Então tem que se distribuir. Eu acho que fui muito claro nisso, que resisti, por isso o deputado Marcos até não entendeu, mas havia uma pressão justamente porque os hospitais estavam precisando, e os hospitais bateram aqui nessa casa, atrás de Vossas Senhorias, clamando que ajudassem eles a pegar esse recurso. Bem, eu não estou questionando essa questão, eu só estou questionando. E aí mas eu também questionei. Esse questionamento não é só para Vossa Senhoria, é um questionamento que eu faço aqui entre nós. Exato. É um questionamento, estamos aqui, uma reflexão que temos que fazer nós aqui na casa, porque daqui a pouco vem mais 50 milhões. O objetivo dessa casa, no instante que aprovou, pelo menos essa foi a argumentação feita pelo então presidente, Gelson Merizio, por todo mundo, os poderes foi, bom, nós vamos destinar um dinheiro novo, tem uma fila enorme para fazer cirurgia. Vamos colocar um dinheiro novo para que se faça nova cirurgia para ver se diminui a fila. Então nós estamos reconhecendo, e Vossa Senhoria reconhece, que o dinheiro não serviu, independente da questão. É legal, eu só quero, não há o pagamento de nenhuma cirurgia nova. Pelo menos eu não achei aqui. Por outro lado, embora a minha posição pessoal foi contrária, eu tenho que respeitar, entendeu? E tive que respeitar uma questão da lei e uma questão da maioria. Porque da aprovação da lei, deputado Aguiar, até a sua efetivação, que chegou lá nos hospitais, ela teve aí um tempo que foi motivado por uma ação, e só teve isso pela minha resistência. Isso eu vou dizer para vocês. Só teve, e alguns de vocês sabem disso. Foi pela minha resistência, porque eu ia fazer o cumprimento estritamente da lei, que aliás faço em todas as ações que eu faço, porque eu teria que colocar a minha responsabilidade. Eu sei que o clamor e a necessidade justificariam, mas a lei não permitia, entendeu? Agora, também, embora contrário, tenho que respeitar a vontade da maioria. A vontade da maioria foi utilizar o recurso dessa maneira. Então, de agora, cabe eu fazer a melhor gestão possível dela. E a melhor gestão possível, inclusive, é o apelo que lhes faço de alterar essa lei. Que se é para ficar desse jeito, que esse recurso seja ainda no fundo para poder receber, mas que esse recurso passe a ser gerido pela Secretaria, diretamente pela Secretaria de Saúde. O recurso pode, porque é uma forma, ele tem que ter o fundo para poder receber o recurso, não há problema de ficar no fundo social, mas que a gestão dele seja direto na saúde. Porque se for para pagar conta, não tem por que eu ficar de intermediário nesse assunto.
Entendeu? Exatamente. Não. O que eu disse aqui, dona... Não, mas eu tô, eu reconheço e lhe digo isso. Aliás, estou lhe pedindo, caso o senhor queira fazer, ajuda para fazer essa alteração. Nós não podemos fazer essa alteração porque não pode ter iniciativa parlamentar. Eu sugiro que você... Mas na primeira... Fale para o governador, porque... Mas na primeira lei que vier, faça uma... mas não... Bom... Isso é permitido. Secretário Celso Calcanhoto. Não, o governo veta. Secretário Celso Calcanhoto. Aqui na lei diz o seguinte, que na prestação de contas tem que vir os recursos aplicados à produção de serviços e cada hospital tem que fornecer, e Vossa Excelência tem que mandar para a Assembleia aqui, a respectiva demanda remanescente de cada entidade de caráter assistencial. Isso Vossa Senhoria não encaminhou no... Não. Na lei original, não. A lei exige, na original. Na original? Artigo 6º. A Secretaria de Supervisão de Recursos Desvinculados apresentará trimestralmente à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos, está aqui, aplicados, a produção de serviço com a respectiva... A produção de serviço está aqui. E a respectiva demanda remanescente de cada entidade de caráter assistencial. Isso eu acho que, inclusive, eu acompanhei esses dias, porque nem pedidos que vocês, as senhorias fizeram também, parece que é objeto de uma lei, eu acompanhei esse dia pela imprensa, que pede que a Secretaria da Saúde forneça, acho que é do deputado Aguiar, né, deputado, forneça a relação das demandas, que é isso... Que a gente hoje a gente não consegue, então, que foi motivada até uma lei que me parece que é de origem sua, né, deputado Aguiar, que pede que a Secretaria da Saúde forneça exatamente isso, que nem nós temos, embora em lei, mas eu posso, eu quero até pedir escusas de não ter cumprido, porque justamente a gente não consegue se acertar, tanto é que é motivo de uma lei específica desse assunto, mas eu posso fazer novamente... E eu reconheço que é difícil de sabe porque, evidentemente, tem essa lei, eu fui o relator, e acho que nós precisamos alterar isso, eu reconheço que é prestar essa informação... eu pedi... Vossa Senhoria não... Não tenho, nem lá dentro... Nem na saúde eles não tem. Eu acredito que... Bom, quer dizer, se de repente fizer... uma ação com todas as gerências regionais de saúde específica sobre esse assunto, eu acredito que é possível chegar próximo de um número exato das cirurgias e por modalidade delas. Bom, em relação específica, o deputado Marcos Vieira já fez aí uma colocação. Mas Vossa Senhoria fala que recebeu pressão de vários locais. Fala que recebeu pressão dos hospitais, evidentemente que os hospitais pressionaram. É público que pressionou porque eles queriam receber o passado. O interesse deles era receber o dinheiro, então no papel deles. Nós aqui fizemos uma lei que o nosso interesse era atender os hospitais, mas basicamente era atender o povo. O povo... o povo e o novo. O povo seria as filas, acabou prejudicado. Vossa Senhoria falou que recebeu pressão da Assembleia, mas já colocou aí que foi uma pressão não individual, mas foi uma pressão... Né, e que recebeu pressão do governo. Dentro do governo da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Porque a Secretaria de Saúde estava com os hospitais dentro da sala 24 horas por dia. A Secretaria queria pagar produções anteriores. Por essa causa é que, por esse motivo, deputado, é que essa medida provisória foi editada 30 dias depois da lei ter sido sancionada. É uma coisa que, justamente por esse motivo, porque os hospitais, com razão, sofrendo e com valores a receber, um montante de 50 milhões que ajudava de forma
não total, mas paliativa, mas que era muito importante. Alguns hospitais, aquele recurso foi crucial para manter as portas abertas. Quer dizer, eu não estou falando da pressão do ponto de vista negativo, estou falando da pressão do ponto de vista positivo, porque os hospitais estiveram lá comigo e eu disse, vocês têm que procurar a casa, a Assembleia, para ajudá-los a mudar essa lei. Mudando a lei, não há problema nenhum de fazer o pagamento. Eu não sou contrário ao pagamento. Agora, da forma como ela está, eu não posso fazer o pagamento. Então, a pressão houve. O próprio João Paulo, várias vezes, isso aí não é... Porque ele tinha dentro da Secretaria de Saúde os hospitais diariamente lá representados e com 50 milhões na conta para ser acessados e ele travado. Quer dizer, o fato justifica a pressão que 30 dias depois a lei foi alterada. Deputado Coruja, pela conclusão? Vou concluir. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu fiz questão de convidar o secretário Calcanhoto e o objetivo básico era exatamente esse. Nós estamos chegando no final na metade do ano, talvez no final do ano se discuta recursos de novo de salvo dos poderes, e quando foram destinados os recursos, eu fiz críticas severas aqui a duas coisas. Primeiro, a permitir que fosse para pagamentos anteriores, que deveria ser feito pelos 12, 13, 14, 15% do que o governo deve fazer. Deve ser cirurgias novas. E segundo, fiz críticas firmes aqui, duras, aí para a secretaria, porque eu entendo que o recurso de saúde precisa ser gerenciado pela saúde, não é? Pela saúde. Fizemos esse convite, eu estou satisfeito com as explicações do secretário, né? E serve para a gente refletir. O objetivo básico o meu ponto era esclarecer isso, mostrar que não foi feita nenhuma cirurgia nova e que a destinação para a secretaria do secretário Calcanhoto era inadequada em função do contexto, coisa que ele mesmo também reconheceu. Então, eu agradeço muito obrigado. A manifestação. Pode. Deputado, é o seguinte, eu reconheço a sua crítica e recebi ela calado, entendeu? Agora, nem sempre a gestão de um recurso precisa ser a pessoa especialista. Eu não sou especialista em saúde, mas em fazer gestão de recurso, pode ter certeza que eu tenho competência, e se eu relatar algumas coisas do próprio Fundo Social que eu gerencio, e esse estava dentro da minha área, não tive problema nenhum, mas tanto é que quem elaborou a lei e colocou a Secretaria do Fundo Social como gestora desse recurso estava certa, que a lei foi mudada. Entendeu? Porque eu não respeito a sua posição e lhe admiro pela franqueza e nós vivemos na mesma cidade e não temos diferença. Isso nunca foi motivo de qualquer diferença, mas assim, quando falo que peço ajuda a vocês para que alterem a lei, porque do jeito que ela está, não há razão, aí eu reconheço e acho que isso eu não tenho que vir aqui e ficar tentando explicar uma coisa que não pode ser explicado. Eu tomo a iniciativa de reconhecer que do jeito que ela está, não há porquê, inclusive, de ficar sobre os meus cuidados. Né? Porque você fazer gestão de uma coisa que já está feita, não precisa da minha supervisão. É só isso. Bem, vamos dar continuidade. Só 30 segundos, senhor. Eu não estamos discutindo aqui a qualificação do secretário, a competência, evidentemente. Estou dizendo do ponto de vista do modelo gerencial. Nós, inclusive, Vossa Senhoria dirige, responsável pelos fundos. Hoje, inclusive, nós temos uma medida provisória 211 que vamos discutir aqui, dos fundos sociais. Esse é outro assunto que nós poderemos até, é um assunto mais específico, podemos até convidá-lo em um outro momento para discutir aqui o Fundo Social.
Muito obrigado, deputado Coruja. Deputado Patrício Destro, por gentileza. Secretário, bom dia. Bom dia, deputado Patrício. Secretário, dando uma análise rápida aqui nos números que foram repassados para a gente nesse momento, nós podemos perceber que alguns hospitais de algumas cidades receberam um valor bastante significativo e outros hospitais do estado, bastante importantes também, tiveram valores muito abaixo daquilo que poderiam ter sido repassados. Por exemplo, Blumenau, o Hospital Santa Isabel recebeu 6 milhões e 400 mil reais. Em Criciúma, o Hospital São José recebeu quase 4 milhões de reais. Chapecó, o Hospital Lenoir Vargas Ferreira, 4 milhões e 600 mil reais. O Hospital de Itajaí, Marieta Conder, 4 milhões e 473 mil. Jaraguá, Hospital São José, 1 milhão 927 mil reais. Em Tubarão, o hospital recebeu 1 milhão 368 mil reais. E o Hospital São José em Joinville, por exemplo, que é o maior hospital municipal do estado e que mais atende pacientes no estado também, recebeu apenas 780 mil reais. Eu até fiz questão de procurar aqui no Google, uma última reportagem que saiu no Jornal A Notícia desse ano, mostrando a fila de espera para cirurgias em Joinville, que hoje passa de 8 mil pessoas aguardam por uma intervenção cirúrgica. E na maioria delas, cirurgias até simples. Catarata, por exemplo, 1.400 pessoas hoje aguardam. Eu só queria entender, secretário, talvez o senhor não possa ser a pessoa adequada para me responder, mas vou tentar. Por que há essa diferenciação tão grande? Bom, o município de Joinville, no caso do Hospital São José, não quis participar, não houve interesse do município, ou então faltou alguma documentação, houve algum problema, porque uma discrepância tão grande entre Blumenau e, não estou dizendo que Blumenau não mereça ganhar, merece. Não quero tirar o recurso de Blumenau. Só quero entender por que o hospital tão importante quanto São José e Joinville teve um valor quase 10 vezes menor do que Blumenau. Deputado Patrício, aquilo que a gente já falou anteriormente, é que quando foi para acessar esses 50 milhões, a maneira que eu pedi por escrito para a Secretaria de Saúde é que ele fosse distribuído, por exemplo, o montante da dívida era bem maior do que os 50 milhões, que fosse distribuído de forma equitativa, é isso, né, deputado? Então, eles fizeram. Agora, muitos hospitais não pararam de fazer a cirurgia porque, primeiro, eles não tinham condições de arcar sem saber se lá na frente iam receber. Então, muitos pararam. Alguns, os maiores, que até têm alguns incentivos per capita maior do governo, continuaram fazendo. Talvez seja aí a explicação dos valores maiores. É que o montante que eles tinham receber, aí distribuído de forma, não de forma linear, mas um percentual sobre esses 50 milhões é que originou isso. Pelo menos foi essa maneira que a gente pediu para que fizesse, e pedimos que os hospitais, em caso se sentissem prejudicados, que nos comunicassem, até para não haver favorecimento de um em detrimento do outro. Satisfeito, deputado? Deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, demais deputados, secretário Calcanhoto, a ideia inicial desenvolvida por nós para ajudar os hospitais filantrópicos era para ajudar os hospitais filantrópicos, não era para pagar contas atrasadas. Tanto é que nós fizemos aquela PEC de 2015, em que se transformou, na verdade, o dinheiro da Assembleia Legislativa e outros órgãos para pagar esses montantes. A pergunta seria o seguinte: teve cobrança do SUS dentro desse 50 milhões? Isso aí era produção hospitalar, porque, na verdade, ele tinha o incentivo, ele possibilitou o incentivo e também ele tinha a questão da participação do Estado nas cirurgias, porque só o valor do SUS ele não era suficiente, então tem incentivo aí. A conta é essa. Mas é só incentivo ou pagou conta do SUS esses 50 milhões? Não, do SUS não pagou. Não pagou? Não. Só incentivo. Até porque o SUS ele recebe diretamente, não há. Não, é um montante sim. E esse montante hoje, eu até me ocorreu uma coisa, deputado Aguiar e deputado Coruja, que são do meio, me ocorreu o seguinte, pedir, junto com esse 8.600 agora que eles estão mandando para poder distribuir para os hospitais, pedir quanto é que é o montante da dívida.
Me ocorreu de pedir isso daí, até para saber aonde que a gente está. Né? Porque eu penso, na época, cheguei a sugerir internamente no governo, é que o governo estabelecesse um cronograma para quitar aquilo, para a lei passar a tirar as pessoas da fila, entendeu? De certa forma ela está tirando, mas não está tirando na velocidade que deveria ser, com a utilização desse fundo. E isso só vai ocorrer no momento que for apresentado, com o auxílio do governo, da Secretaria da Saúde, desta comissão, não, tem a Comissão de Saúde, desculpa, poderá, acho que o deputado Zé Nilton faz parte, poder estabelecer que se faça um cronograma para zerar o atrasado, entendeu? Porque se isso não ocorrer, nós vamos ficar enxugando gelo, entendeu? Então, é o seguinte, tem que fazer um plano para zerar isso. Vocês podem contribuir, criar um grupo de trabalho, juntamente com a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria da Fazenda, com a anuência do governador, que certamente vai concordar, para se levantar o montante dessa dívida remanescente que existe com os hospitais. E criar um plano de pagamento. Se isso vai demorar 10 meses, 12 meses, para quê? Para que eles saibam que vão ter esse recurso todo mês para zerar o passado e nós começar a trabalhar o futuro. Entende? Porque fica difícil trabalhar o futuro, porque se coloca no lugar dos hospitais. Estão sofrendo para ficar com as portas abertas. Quer dizer, como é que vai produzir serviço sem recurso até para comprar insumo para fazer essas cirurgias? Então, esse plano vocês deveriam ajudar, e eu me coloco à disposição, inclusive, acho que... Mas aí é uma falha do governo, porque, veja o seguinte, a saúde hoje deve milhões. Mas ela tem que gastar, se ela gasta 13% ao mês, pague 13% ao mês. Daí não honra as contas naqueles 13% ao mês, e no outro mês complica e vira uma bola de neve. Então eu acho que a Secretaria da Saúde, o governo, devia pagar realmente 13% ao mês, o percentual, 14% agora, né? Mas aí isso só é possível porque se tem um passivo lá grande para ser zerado, e aí o secretário Vicente pode detalhar melhor isso, é que especificamente nos hospitais filantrópicos, que eles que sofrem um pouquinho mais, que o público, de certa forma, vai embora. Ele mantém salário, porque o Tesouro paga o salário do funcionário, agora no filantrópico, se não entrar o dinheiro, não paga. Então vamos separar as coisas. Eu acho que uma ação efetiva em cima dos hospitais filantrópicos, não do público, o público deixa lá, a Secretaria de Saúde que se vire, mas com o auxílio desta casa, o auxílio da Secretaria de Saúde, do secretário Vicente certamente vai concordar, porque isso também vai lhe ajudar. E com a participação do Tesouro, e se precisar, eu estou disposto a fazer parte, caso convidado, para criar um plano de zerar essas dívidas dos filantrópicos. Claro que não vai se zerar em 2, 3 meses, mas que faça um plano, porque eles aí conseguem lá na ponta se programar também. Quer dizer, eles podem falar com o fornecedor deles, quer dizer, tem que ser uma coisa que funcionar que nem um relógio. Vai ser em 10 vezes, no dia tal vai cair. E aí nós começamos a gerir esse recurso para zerar as filas. Só uma pergunta. Claro. Vossa Excelência tem... Para encerrar, deputado Aguiar. Essa informação, 67% das verbas da saúde são gastadas no município de Florianópolis, a Grande Florianópolis? Não. A verba do Estado? Não tenho. Geralmente eu não tenho esse conhecimento porque aí não é da tua área. Não é da minha área, me desculpa. Deputada Luciane Caminati, por gentileza. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, e cumprimentar todos os agentes socioeducativos que aqui se encontram, agentes prisionais que também estão aguardando a votação da medida provisória, e cumprimentar ao Calcanhoto. Eu observei atentamente que, na verdade, tem algumas questões, Calcanhoto, que Vossa Excelência foi muito sincero, e que bom que assim o é. Sempre fui. Às vezes uns dizem que é defeito, outros que é qualidade, mas esse é assim mesmo. Faz parte. Então, mas nos causa uma certa estranheza, porque a lei aprovada com data do dia 19 de julho de 2016
ela originou de uma preocupação da Secretaria da Saúde, assinado pelo secretário Kleinobing, e que falava justamente do recurso novo para garantir o andamento das cirurgias eletivas. Bem, Vossa Excelência já mencionou, mas eu gostaria de só recuperar aqui na memória. Posteriormente a isso, com data já de 16 de agosto de 2016, o mesmo secretário diz o seguinte: a presente sugestão de alteração, e aí por isso a medida provisória, né, falando da medida provisória, o mesmo secretário que argumentou pela aprovação da lei original, justifica que a presente sugestão de alteração pretende adequar a destinação dos recursos financeiros do referido fundo às reais necessidades das unidades hospitalares que prestam serviço ao SUS. De fato, da forma como foi aprovada a lei, a redação da lei gera dúvida sobre a possibilidade de aplicação de recursos financeiros no pagamento da produção hospitalar, bem como no que tange aos atendimentos dos programas de cirurgias eletivas já prestados antes mesmo da entrada em vigor da lei. Na verdade, não gera dúvida. A lei foi muito clara. Aqui Se tem, gerasse dúvida, não tinha sido editada aqui tem uma enorme, né, contradição que eu gostaria que a gente, de fato, prestasse mais atenção, porque o que esse secretário fez aqui, passível de muito questionamento. O mesmo secretário que elaborou, que assinou, né, pela lei original, ele muda a sua posição pela medida provisória. E vamos só recuperar, deputados, que para nós foi um período muito complicado. Vocês lembram bem que em julho e agosto nós tínhamos o período eleitoral. Quando foi editada essa medida provisória, nós estávamos prestes ao período eleitoral. Portanto, eu entendo que esse parlamento foi desrespeitado na nossa decisão enquanto aprovação da lei, que foi modificada pela medida provisória. Provavelmente a senhora quer dizer que foi quase uma pressão também. Eu vou deixar aqui para a interpretação, mas me senti muito desrespeitada agora. Bom, nós aqui aprovamos uma lei com o objetivo de pagar novas cirurgias, a fila andar, e depois é editada uma medida provisória para pagar a conta anterior. Bom, essa é a primeira consideração. A senhora me permite uma parte, deputado? Sim. Eu vou aqui tentar traduzir o que Vossa Excelência quis dizer agora. Deputado Celso, um projeto de lei do fundo, a origem foi parlamentar. Como apresentava visto de origem, este parlamento, de comum acordo com o Poder Executivo, fez o mesmo projeto, só que com origem no Executivo. Então, com a edição da medida provisória, o Poder Executivo não respeitou a vontade do Parlamento. Não respeitou. O de criar um fundo, destinar recursos do próprio Parlamento para cobrir as cirurgias futuras. Então, foi o Poder Executivo que não cumpriu com a vontade do próprio Parlamento. Só que isso, não sei se traduzir de forma correta. Exato, deputado Marcos. E isso prova o quanto o Parlamento tinha responsabilidade. E aqui eu quero entrar num outro fato concreto, que é o seguinte: nós, naquele momento, e eu fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça, nós discutimos a gestão do fundo. E muitas vezes a gente da oposição faz oposição para ajudar, inclusive, o governo, porque foi o maior equívoco isso. Então, veja bem, ajudar no sentido da retidão, né? O que tem que ser certo, independente de ser governo A, B ou C, a nossa postura tem que ser por princípios. É isso que eu me guio na minha vida pública. Eu já fui parlamentar de oposição e de situação. Por isso eu digo sempre, manter a retidão. Porque uma hora você está deste lado do balcão e na outra hora você pode estar do outro lado. Portanto, só sobrevive quem tem princípios. Então, naquela ocasião, com data do dia 14 de junho do ano passado, nós apresentamos uma emenda na CCJ, de minha autoria, citando que nós modificássemos o artigo 1º do projeto de lei, sendo que no artigo 1º fica instituído o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos sob a gestão e execução direta da Secretaria de Estado da Saúde.
Parágrafo único. Os recursos transferidos ao fundo serão utilizados de forma pactuada entre a Secretaria da Saúde e a Comissão Intergestora Bipartite, ou seja, os secretários de saúde têm que dar o aval sobre isso. Bom, essa emenda foi apresentada de nossa autoria, ela foi rejeitada, né? Depois nós apresentamos também, de origem da deputada Ana Paula, também da mesma forma, a gestão e a execução, a mesma emenda, tá? A deputada Ana Paula apresentou, e outra emenda modificando o artigo 6º, que a Secretaria de Estado da Saúde deverá prestar contas do fundo quadrimestralmente, apresentando um relatório detalhado por unidade, contendo recursos destinados, número de cirurgias realizadas e eventual demanda remanescente. Eventual demanda remanescente. O que acabou ser 90%, né? Demanda remanescente. E, por último, apresentamos ainda uma subemenda modificativa que foi rejeitada em plenário também, recuperando todas essas emendas já apresentadas na comissão. Portanto, eu quero só resgatar essa memória para que fique bem claro, com relação a esse debate, que nós precisamos respeitar os gestores dos fundos. E isso é um ponto pacífico na minha avaliação. Eu me lembro muito que eu falava o seguinte: se eu sou gestora da educação, como é que outro fundo vai tratar dos recursos que são da educação? Não tem cabimento isso. Então, eu quero fazer essa primeira reflexão, que Vossa Excelência já respondeu. Mas eu fiquei com uma dúvida. Com data do dia 9 de agosto do ano passado, foi publicada uma matéria onde o presidente da Assembleia, o deputado Gelson Merizio, fala, e ainda na matéria diz o seguinte: surpreendeu a fala do presidente porque foi anunciado 50 milhões ao fundo e mais 56, portanto 106 milhões de sobra dos recursos para este fundo. Pelo que eu compreendi, só foram apresentados até agora 56 milhões. A pergunta é, secretário, e os outros 50, desculpa, o outro é em relação ao fundo social, né, das empresas. Mas e os 56 milhões que foi anunciado com data do dia 9 de agosto por esta casa como sobra de recursos da casa? Eu gostaria de ter esse esclarecimento sobre isso. Tá. Primeiro, deputada Luciana, a gente já, em outras matérias, lhe procurei para conversar no seu gabinete sobre questões do Fundo Social. E também, infelizmente, quando já pedi para alguns deputados que, quando viesse uma matéria que fosse do Fundo Social, se necessário fosse ouvir o que isso traria de impacto internamente e externamente, internamente governo, externamente para a sociedade, eu sempre me coloquei à disposição, como vim tratar aquele assunto da PAI com a senhora, lhe explicar direitinho como é que era, pôr a minha posição e para a senhora e sua equipe. A questão da gestão do fundo, esse caso não poderia ser criado o fundo lá na Secretaria de Saúde, optou-se pelo Fundo Social porque o mecanismo da devolução seria mais fácil. O que aconteceu? Que eu sei de forma não oficial, tá? Que eu vi sobre esses 56 milhões. Esses 56 milhões foram devolvidos diretamente ao Tesouro para que passasse para a Secretaria de Saúde para pagar outras situações da saúde. Para o fundo hospitalar foi 50 milhões. Para a Secretaria de Saúde para pagar dívidas que ela tinha, aí eu não sei que dívidas eram essas, porque tem muitas, parece que isso aí foi passado direto para eles para poder fazer a gestão desse valor. De forma informal. Poderá ser verificado junto ao Tesouro, né, que certamente terá uma explicação mais detalhada e de forma oficial, certo? Então, o que eu acho é o seguinte: o que está posto, ele só pode ser mudado
por vontade ou do governo ou vontade desta casa ajudando a resolver. Nós não vamos ficar, desculpa, mas esse debate de marcar a nossa... Todos nós entendemos já o que aconteceu e o que ocorreu. Com o salutar discussão do tema nessa casa, que é normal, uns contra, outros a favor, mas que a maioria vai em frente. Agora, o que nós tínhamos que fazer é ajudar a resolver essa situação. Daqui para frente, pensar de alguma forma que a gente possa ou aumentar a contribuição do Fundo Social para esse fundo, que eu acredito, para pagar essas contas e zerar, criar um plano de zeramento dessas dívidas para efetivamente começar a nós fazermos a gestão desse fundo com novas cirurgias, motivado pela lei do deputado Aguiar, que vai estar claramente quem precisa fazer cirurgia, aonde e quando será autorizado, e quais os valores vão ser disponibilizados para isso. Acho que aí nós vamos avançar. Pela conclusão, senhor. Olha, obrigado. Concluído. Senhores, nós já estamos com 1 hora de reunião, depois temos outras matérias, né? Eu peço a compreensão de Vossa Excelência para a gente poder acelerar um pouco. Mas com a palavra o deputado Milton Lopes. Cumprimentar o senhor presidente, senhora deputada, colegas deputados, cumprimentar o secretário Celso Calcanhoto, que vem a essa casa. Não importa o tempo, presidente, o tema é muito importante, né? Afinal de contas, nós vivemos o maior colapso do Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Isso causado por vários problemas e principalmente aprofundado com a crise econômica que nós vivemos nos últimos 3 anos, que tirou o recurso de todos os entes federados. E o Sistema Único de Saúde, ele é um fundo tripartite, deputado Zé Milton, né? Onde você tem repasses pactuados, né, da nação para os estados e dos estados para os municípios que são gestão plena e que tem essa divisão do bolo, né? Com esse debate aqui, com tudo que aconteceu desde a criação da lei desse fundo, com o repasse dos poderes para se fazer as cirurgias eletivas, a gente nota que muitos equívocos foram cometidos. Mas o importante dizer aqui, secretário Celso, que o mérito, ele é importante. Afinal de contas, o mutirão de cirurgia, ele não começou a partir dessa lei, onde os poderes destinam recursos específicos para o mutirão de saúde. O mutirão de cirurgias, ele foi um programa lançado pelo Estado de Santa Catarina, com parceria do governo federal, que não cumpriu a sua parte, porque deixou de repassar para o Estado mais de 150 milhões do mutirão de cirurgia pactuado para ser feito em Santa Catarina, e o Estado tirou da fila milhares de catarinenses que estavam na fila de cirurgias eletivas. Como funciona isso? Eu fui prefeito de uma cidade e gestor de uma região de gestão plena. Na minha cidade, nenhum cidadão, durante 8 anos que eu fui prefeito, ficou na fila, deputado Coruja, por mais de 30 dias para uma cirurgia eletiva. Eu fazia os mutirões e zerava, com o recurso do Fundo Municipal de Saúde, que recebe esses incrementos do Fundo Estadual dentro dessa pactuação. Então, não se pode, quando se tem uma crise tão grande como nós vivemos hoje no Brasil, querer simplesmente botar a culpa nesse ou naquele, dizer que ou esse ou aquele tem que resolver um grave problema. Nós temos um problema sério de gestão, e não é simplesmente nós trazendo aqui os hospitais, e por isso a discrepância dos valores, deputado Patrício Destro. E eu conheço um pouquinho disso, porque eu também questionei alguns hospitais, inclusive o Hospital Regional de Rio do Sul, que recebeu apenas R$472 mil, e é do tamanho de prestação de serviço do Hospital Santo Antônio de Blumenau. Ele faz um número parecido de atendimentos e cirurgias de alta complexidade, inclusive. Mas por que ele só recebeu R$472 mil? Primeiro, porque ele não teve interesse em fazer, porque já tem um fluxo de cirurgias muito grande e isso ia prejudicá-lo. Então, ele não faz justiça com a demanda, como é o caso lá de Joinville, que com certeza o Hospital São José lá teve o mesmo problema.
um problema de gestão interna, de adequação, e não tirou aqueles cidadãos de Joinville da fila da cirurgia eletiva. Então nós precisamos, deputado Aguiar, Vossa Excelência que é médico, criar dentro da gestão estadual da saúde, pactuada com os municípios, critérios distintos e diferentes para que a gente possa fazer de forma equitativa em todas as regiões do Estado, justiça com o cidadão catarinense. Porque aquele município que tem a gestão plena lá, que é um pouco mais eficiente, ele consegue ter menos demanda reprimida. Outro não. Daí sobra para quem? Sobra para o Estado, sobra para a União, que não conseguem fazer essa gestão à distância. Mas o importante desse debate aqui, porque foram repassados, deputado Coruja, 50 milhões, mas esse ano deverão ser outros, né? O problema é que nós vivemos, até em função da própria crise econômica, um aumento substancial da demanda do SUS, né? As pessoas estão saindo dos planos de saúde, as pessoas estão sendo demitidas de onde tinham planos privados de saúde, e todos estão entrando na fila. E o sistema está em colapso. Nós todos aqui temos que ter o discernimento de que nós vivemos uma crise sem precedentes na história, que o setor mais agravado é o setor de saúde pública, que nós todos vamos ter que ter um olhar diferente, inclusive tratando a questão da gestão macro da saúde como um todo a nível estadual, que é muito deficiente, que tem que ser tratada diferente. Aí, deputada Luciane, a senhora, a Vossa Excelência poderia, dentro de um espaço de 30 dias, 2 posições diferentes do secretário de Saúde à época, o deputado João Paulo Kleino Bing, eu debati isso com ele, nós conversamos isso também. E aí vem a resposta, né? Poxa, efetivamente já existia um programa de mutirão de cirurgias em Santa Catarina. Nós estávamos tirando pessoas da fila. Então, naquele momento se entendeu, e os hospitais assim o quiseram, né? Fizeram questão também de receber aquelas cirurgias que já estavam sendo feitas. Afinal de contas, se cumpriu. Esses 50 milhões chegou no cidadão catarinense que saiu da fila da cirurgia eletiva, antes ou depois da lei, não importa, né? Mas o nosso problema é muito mais grave do que isso. Por isso eu quero cumprimentá-lo, até pela sua franqueza, secretário Celso. E eu concordo com Vossa Excelência, a gestão do fundo, da forma como está, tem que estar lá na saúde. É só uma atribuição que lhe deram que não acrescenta em nada, né? Afinal de contas, seja onde estiver o fundo, ele vai ter que ser prestado contas, né, para os órgãos de controle e também para essa casa. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência e vou ajudar naquilo que eu puder contribuir para que a gente possa sanar esse equívoco cometido. Muito obrigado. Deputado Gabriel Ribeiro, alguma manifestação? Deputado Patrício, mais alguma? Aliás, desculpe, deputado Zé Milton. Tenho sim, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas deputados e cumprimentar o secretário Celso Calcanhoto, que, atendendo o convite, está aqui participando dessa nossa reunião importante, porque nós não estamos debatendo o fundo, mas também nos permite entender toda a complexidade e o momento de crise, porque passa a saúde brasileira. E Santa Catarina tem um programa diferenciado, que é o programa de cirurgias eletivas, feito em parceria com o Ministério da Saúde, com dinheiro da Secretaria Estadual de Saúde e com os hospitais filantrópicos, que são o grande motor desse projeto. Nós temos 180 hospitais filantrópicos em Santa Catarina, que consomem 30% dos recursos da saúde, mas atende 70% da nossa população. Esses hospitais é que fazem a grande diferença no mutirão de cirurgias eletivas. E a Assembleia Legislativa teve uma ideia única, que é elogiada no Brasil inteiro, que foi a de criar esse fundo de apoio aos hospitais filantrópicos e também ao EMOSC-CEPOM, no sentido de acrescentar algum recurso nesse programa, porque é um programa de sucesso, em que complementa os custos, né, e faz com que, devido à defasagem da tabela SUS, que aí é que é a raiz do problema da saúde pública no país,
Tem índice, tem cirurgias aqui que não são reajustados os valores há mais de 20 anos, deputado Milton. E aí não tem hospital que aguente. Eu tenho visto, às vezes, hospitais filantrópicos vender terreno, patrimônio, para poder continuar atendendo as pessoas, porque muitos deles também têm o foco na religião, na comunidade, e não querem deixar o cidadão sem atendimento. Então é uma reflexão muito grande. A Assembleia foi muito sensível e muito criativa ao criar esse fundo, do qual nós também participamos, junto com a Associação dos Hospitais, da construção dele. O objetivo era incrementar, né, no momento, fazer aí mais 90 mil cirurgias eletivas, né, e carimbar o dinheiro. Porque não adianta apenas jogar o dinheiro lá no caixa da Secretaria da Saúde, que daí ele se espalha mais ainda, deputado Coruja. Ele se espalha mais ainda. Então o foco do fundo é cirurgias eletivas. Infelizmente, quando ele foi criado, ele pegou o Estado num momento de crise, e a pedido também dos próprios hospitais filantrópicos para quitar as dívidas anteriores, porque senão eles não teriam nem e-mail para fazer novas cirurgias. E aí foi feito todo esse debate, né? E esses 50 milhões que foram utilizados aqui, e alguns hospitais que recebem mais, outros menos, na sua grande maioria, pelo que eu pude perceber, são alguns hospitais que fazem mais cirurgias, pelo menos os que eu conheço do dia a dia, e outros que, por razões internas deles, fazem menos cirurgias e por isso tinham um crédito menor, mas o tamanho da dívida com cirurgias eletivas é muito maior do que isso. Os hospitais têm crédito para receber ainda, estão fazendo novas cirurgias eletivas para receber da Secretaria da Saúde ou através desse fundo. Esses 8 milhões que está sendo repassado agora será utilizado para pagar dívidas anteriores, mas que está servindo para atender o catarinense para fazer mais cirurgias. Nós precisamos mais dinheiro. Aí o que foi citado aqui da declaração do deputado, do presidente Merizio, na sua gestão, que devolveu 106 milhões, na verdade, 56 milhões foram direto para o caixa da Secretaria da Saúde, para pagar outras dívidas e folha de pagamento. E 50 milhões são esses que o secretário Celso Calcanhoto trouxe aqui a relação, e dá para nós perceber que foram pagos aí uma quantidade grande de hospitais, né, e um grande volume de cirurgias. Quem fazia mais cirurgia recebeu mais, quem fazia menos recebeu menos, e essa é a lógica desse fundo. Mas me chama a atenção também o fato de apenas a Assembleia Legislativa, entre todos os poderes, deputado Marcos Vieira, ter sido o poder que doou para esse fundo. Os demais poderes, que aí ao todo são quase 20% do orçamento do Estado que vai para os poderes, não fizeram o aporte a esse fundo. E aí nós temos que chamar a atenção também para que eles possam ajudar também. Afinal de contas, o dinheiro que vai para os poderes, o dinheiro não é dos poderes, o dinheiro é do povo, né, dos impostos, do cidadão, que muitas vezes está lá esperando uma cirurgia de joelho e não consegue fazer porque não temos recurso. Então, nesse momento de crise, acho que todos deveriam fazer um grande esforço nesse sentido. E eu ouvia atentamente a explanação do secretário Celso Calcanhoto, que atende aí às expectativas de avaliação dele. Acho que fico muito otimista com essa reunião. Temos que continuar trabalhando para colocar mais recursos nesse fundo. A Assembleia está fazendo a parte dela, vamos continuar fazendo. E, obviamente, que a questão da gestão, aí, com a avaliação do secretário, que entende de que talvez a gestão do fundo tenha que ser feita pela Secretaria da Saúde. Nós todos aqui seremos parceiros se houver essa indicação do governo federal. Então, era apenas isso, essas considerações. Muito do que eu ia falar já foi citado aqui, mas cumprimentar o secretário Celso pelas explicações, pela explanação, o deputado Coruja pelo convite. Acho que foi um bom debate aqui, eu acho que vai contribuir para aperfeiçoar ainda mais a aplicação de recursos através desse fundo, bem como também ampliarmos aqui o leque de cirurgias eletivas, o volume a ser feito pelo Estado, que é um programa de sucesso. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Vamos à participação final do deputado Coruja e depois a conclusão do secretário Celso Calcanhoto. Senhor presidente, rapidamente. Primeiro, eu vou fazer 3 ou 4 observações rápidas. Primeiro, esta questão, evidente, foi levantada pela deputada Luciana, muito importante, da medida provisória. Quer dizer, aqui havia um propósito, editou uma medida provisória, a medida provisória entrou em vigor, na semana seguinte foi pago, né, o dinheiro, e medida provisória desse tipo, depois os efeitos são irreversíveis. Depois pagou, quando nós votamos aqui a medida provisória, já era irreversível, tinha sido pago.
não dá para desfazer. É uma velha tática usada muito pelo governo federal e foi usada aqui, infelizmente, em desrespeito ao parlamento. A segunda questão diz respeito ao mutirão. O deputado Milton Obres, quando eu era secretário de saúde, ele era diretor do hospital lá. Eu queria lembrar que esse programa de mutirão foi implantado pela primeira vez no Brasil, na Secretaria Estadual de Saúde, aqui em Santa Catarina, com dinheiro da secretaria, quando eu era secretário. Né? Nós implantamos o primeiro programa nacional. Depois veio com dinheiro da saúde. Depois veio um programa nacional, se fez parceria, e Vossa Excelência disse que fez com o Fundo Municipal de Saúde. Então não precisa, dizer, o programa não precisa do dinheiro, o dinheiro federal é um programa federal, mas pode ter o programa estadual. E aqui nós usamos o fundo para um programa municipal. Quer dizer, claro, há crise, há vários programas, só que aqui nós destinamos dinheiro específico para uma coisa. Nós debatemos, nós sentamos, claro, nós sentamos, discutimos, falamos, é para isso, todo mundo concorda. E aí fomos literalmente golpeados, uma semana depois. Foi um golpe contra o parlamento. Se não reconhecer isso, você fez uma medida provisória e deu um golpe. Pode ter tudo que é explicação aí e tal, mas eu me senti logrado, literalmente. Fizemos aqui uma coisa e nós fomos literalmente logrados. Se alguém concorda com essa, que é bom isso. Então, e nós não estamos discutindo aqui, e vou encaminhando para a última consideração, sobre a fala do deputado Zé Milton, o recurso não é para cair no fundo comum da saúde. Tanto que se criou um fundo aqui especial. Nós estávamos falando do gerenciamento do fundo. Do gerenciamento. Nós criamos um fundo especial, eu entendi que precisa ser gerenciado pela saúde. E nós temos que responder a pergunta, bom, se esses 50 não podiam para o fundo da saúde, e os outros 56? Isso, o secretário Celso Calcanhoto falou que não sabe onde é que estão os outros 56. Quer dizer, foi para a saúde? Não... Então, nós aqui agora, nós queremos ir atrás dos outros 56, para ver o que foi feito dos 56. 50 está aí. Os outros 56 nós vamos tratar de... Acho que é importante que a gente saiba aqui também. Acho que é um dever. Vamos se informar onde é que foi os outros 56. Bom, se 56 pode para a saúde, por que 56 pode e 50 não pode? Quer dizer, nós estamos num negócio meio, assim, esquizofrênico, quer dizer, dos dois lados. Então, mas volto a salientar, acho que, como muitos levantaram aqui, não foi bom, acho que isso tem que se debater. Debater para ver claramente o que nós estamos fazendo e de que maneira nós vamos ajudar melhor o povo de Santa Catarina. Agradeço. Senhor deputado, não havendo mais manifestação dos senhores deputados, vamos partir para a conclusão do senhor secretário Celso Calcanhoto, por gentileza. Bom, só agradecer e em respeito, vocês estão desde o início aí, eu acho que está tudo esclarecido, me coloco à disposição, caso possa contribuir com mais uma situação, quando quiser, estou à disposição. Obrigado. Agradecemos, então, a participação do secretário Celso, né, dispensando para cumprir a agenda. Solicito ao deputado Milton Alves que, se possível, acompanhe o deputado Celso, por gentileza, na sua saída. Vai ser. Senhores, vamos continuar os trabalhos. Vamos continuar os trabalhos, então. Senhores, vamos continuar com a nossa reunião. Deputado Patrício. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência tem algum projeto? Tem, senhor presidente. Nós temos para relatar parecer sobre o projeto de lei 0261.9 de 2016,
autor o deputado Roberto Salum, que obriga os fornecedores a conceder descontos nas ofertas de bens e serviços para pagamento a prazo, se o consumidor se dispuser a pagar à vista e adota outras providências. Da forma como o projeto foi apresentado, ele recebeu parecer da Procuradoria-Geral do Estado, manifestando-se pela inconstitucionalidade do projeto, que fere o direito da livre iniciativa, e, baseado nisso, na reunião da CCJ no dia 2 de maio, se entendeu por um projeto de emenda substitutiva global, adotada em razão da medida provisória 764, de 26 de dezembro de 2016, editada pela União, que versa sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Nesse sentido, nós proferimos o voto que, observada a propositura na forma original, conforme a redação do artigo 2º, em que obriga os fornecedores de bens e serviços sediados ou estabelecidos por filiais ou representantes no Estado de Santa Catarina, a conceder desconto igual ou superior a 1% para cada parcela paga antecipadamente. A proposta legislativa estabelece sanção financeira e administrativa ao infrator, no caso de inobservância da lei relatada própria, revertendo os valores arrecadados em razão da aplicação das multas para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Contudo, em face da constatação da edição pela União da medida provisória 764/2016, que dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público, em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, o relator do projeto na CCJ, por intermédio de emenda substitutiva global, adequou a iniciativa parlamentar àquele texto federal, retirando a obrigatoriedade do desconto, bem como as sanções pré-estabelecidas. Nesse contexto, constato que não há óbice orçamentário financeiro que impeça a regular tramitação da matéria nesse Parlamento, na forma de emenda substitutiva global. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 261.9/2016, no âmbito da comissão, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 32. Observando o não óbice orçamentário ou financeiro que impeça a tramitação da matéria, na forma de emenda substitutiva global. Voto pela aprovação nos termos de forma que se apresente o projeto e suas modificações, como embasada na medida provisória que dispõe sobre as diferenciações do prazo ou do instrumento de pagamento. Era esse o voto, senhor presidente. Senhor deputado. Parecer ao projeto de lei 0261.9/2016, que obriga os fornecedores a conceder desconto nas ofertas de bens e serviços para pagamento a prazo, se o consumidor se dispuser a pagar à vista, adota outras providências. O autor da matéria, o deputado Roberto Salum, e o relator, deputado Milton Obros, emite seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria, nos termos da emenda substitutiva global, apresentada às folhas 32, em discussão. Senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Eu vou pedir que vista em mesa, tendo em vista que a Assembleia ainda não conseguiu resolver um problema que eu considero sério, que é o possibilitar que mesmo os parlamentares possam acompanhar esses votos vistas, já que nós não temos acesso. Quer dizer, se nós não temos acesso, imagine o povo. Né? Nós temos que resolver esse problema, porque isso tem que se tornar público. E a gente pensa, o voto visto da página tal, e eu nunca vi. Vista em mesa ao deputado Coruja. E eu entendo, inclusive, que a comissão, todos os deputados devem lutar para que esse voto vista, ele, como nos outros parlamentos, ele tramite, a hora que tem o voto vista, seja inserido no sistema para que a gente possa acompanhar e poder analisar. Só esclarecendo, senhor presidente, deputado Coruja, não foi um voto vista, é o relato do projeto que está acontecendo. Não foi um voto vista. Não é voto vista. Estou relatando o projeto. Não, no caso aqui é uma emenda, no caso é a emenda... A emenda substitutiva global, Vossa Excelência, se refere ao artigo 32. Emenda substitutiva, que a gente não tem. Pela ordem, deputada Luciana Carminato. Vossa Excelência, com a palavra.
Presidente, eu tenho, na verdade, várias devoluções do voto vista, mas elas estão em conjunto com vários parlamentares. Então, eu não sei quais seriam colocados em apreciação. Vamos, então, por ordem. Nós temos o ofício número 007.4/2016, a origem da Secretaria de Estado da Fazenda, que encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2015 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2015 do Estado de Santa Catarina. Temos vistas para os deputados, a deputada Luciane Caminado, o deputado Fernando Coruja e o deputado José Milton, que foi o relator do deputado José Milton. Como se manifesta o deputado Coruja? Vossa Excelência pediu até esta semana. De qualquer forma, vai ficar à disposição de Vossas Excelências, conforme o relatório do deputado José Milton. Bom, senhor presidente... Não quer dizer que em aprovando o relatório dele, Vossa Excelência não continue. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que determinados órgãos, eles encaminhem cada bimestre um relatório resumido da execução orçamentária e a cada quadrimestre o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2015. Há um entendimento de que isto é uma questão formal, deve ser encaminhado e ao avaliar esse relatório, e a prática da legislativa tem sido aqui, de aprovar e deixar o relatório público para que as pessoas possam consultá-lo. Nós temos aí uma situação, havíamos inclusive solicitado a convocação do secretário de Fazenda, depois se transformou num convite e por fim decidiu-se que o secretário viria na apresentação formal que ele precisa fazer a esta casa ao final do primeiro quadrimestre, no mês subsequente. Só fazer referência, deputado Coruja. Nós cumprimos com a nossa obrigação, enviamos o ofício, convidamos, estava marcado para o dia de hoje, mas infelizmente ele se deixou o cargo. Vamos fazer com o novo secretário. Isso. Em Santa Catarina houve um problema porque o secretário Gavazzoni pediu exoneração do cargo e não vai vir. Hoje, inclusive, nós temos notícias. As notícias são de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, através do seu relator, ele vai dar um voto contrário às contas de 2016, envolvendo principalmente duas questões: a não aplicação dos recursos em educação e a questão da chamada pedalada da Celesc. As notícias são também que é muito provável que no pleno as contas do governo sejam aprovadas, mas há este relatório. É claro que nesses relatórios aqui da Secretaria Estadual da Fazenda, são de 2015, estão inclusos os mesmos problemas, porque é um problema que vem vindo há tempos, a questão da pedalada e da não aplicação de 25% de recursos. O secretário Gavazzoni não está mais aí para ser questionado sobre esses relatórios especificamente. Em função disso, o ofício, o relatório do deputado Zé Milton é basicamente no sentido de deixar à disposição. É claro que se nós questionamos aqui com veemência, em todos os momentos, a aplicação dos 25% na educação, que não vem sendo feito, e questionamos principalmente essa questão da aplicação dos recursos dessas pedaladas, aliás, que temos hoje uma medida provisória, está aqui na pauta 211, que é uma verdadeira excrescência, porque ela quer repristinar uma lei para convalidar
quer convalidar isso aqui. Quer convalidar esses programas, porque era para aplicar 5% no fundo do ICMS, o governo aplicou 20%, a lei não vale, ele quer represtinar, para dizer que aquilo que ele fez. Então, é claro que esses relatórios, tendo em vista essas questões todas, eu vou, evidentemente, aqui, é uma votação, porque ali no... Só aprova o relatório do deputado Zé Milton, mas, de qualquer forma, no próprio relatório, fica permanentemente à disposição dos seus deputados para qualquer consulta, em qualquer dia e hora. Mas só que da maneira que é colocada, nós vamos votar aqui o relatório do deputado Zé Milton, porque no final aí a gente assina ali senhor presidente, vê lá o que a gente... Faço questão de ler a parte final do relatório do deputado Zé Milton. O que a gente assina no final ali? O que está lá em cima? A gente assina o quê? Na folha de votação. O que favorável ao requerimento, contrário ou se abstendo ao requerimento. Ao requerimento ou às contas? Não. Ao relatório e voto do deputado Zé Milton. Ao final diz o seguinte: ante o exposto, dizendo o deputado Zé Milton, ante o exposto, considero que o Poder Executivo está cumprindo o que determina a lei de responsabilidade. Me manifesto por manter os presentes autos à disposição dos demais membros desta Casa Legislativa pelo seu posterior arquivamento. O que ele diz é o seguinte: como é obrigação do Poder Executivo a cada quadrimestre mandar o relatório, ele está dando por satisfeito a remessa do relatório. É satisfeito o envio dos documentos. Não. O que dizer? No final, ante o exposto, considero que o Poder Executivo está cumprindo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Me manifesto por manter os presentes autos à disposição dos demais membros desta Casa. É que eu estou dizendo. O governo não está cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não está cumprindo? É o que diz aí. O artigo que nós nos referimos, deputado Coruja, é o artigo da transparência que pede, que obriga da obrigatoriedade a encaminhar o relatório. Eu estou me manifestando que ele encaminhou cumprindo o que diz determinado artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o atendimento todo, esse análise do Tribunal de Contas, que é um órgão do qual nós podemos nos valer, aí é uma outra discussão. É apenas porque ele está enviando os relatórios. Há pouco tempo nós não questionamos o secretário Celso Calcanhoto, que deveria estar aqui a cada 3 meses prestando conta dos fundos, né, ou ter um relatório. Aqui é a mesma coisa, é o encaminhamento desse relatório que nós estamos nos manifestando que ele cumpriu o encaminhamento do relatório e ele vai ficar à disposição da Assembleia e da sociedade catarinense ad eterno. Se Vossa Excelência, deputado Coruja, quiser fazer alguma manifestação por escrito, discordando do que consta do relatório, não há qualquer problema. O que o deputado Zé Milton está dizendo é o seguinte: que o governo ele cumpriu com o que determina a Lei de Responsabilidade, que é o envio do relatório a esta Casa. Cumpriu. É isso que ele está dizendo. Se Vossa Excelência quiser fazer alguma manifestação por escrito, discordando de parte desse relatório, não há qualquer problema. Nós temos uma situação aí complexa, porque o próprio Tribunal de Contas, nesse relatório que o deputado Zé Milton diz que ele cumpriu, diz o seguinte, no relatório, nesse que nós estamos votando, acho que é nesse aí, porque agora diz ali: o governo não cumpriu com o relatório, porque faltou isso, e pede para que complete o relatório. Nesse mesmo, o Tribunal de Contas que não cumpriu. Então, em benefício da dúvida, né, porque há uma questão aí da maneira que esse parlamento deve se comportar, se ele vai ver só... Porque aí, se fosse assim, o governo mandava estou encaminhando o relatório. Eu vou... não querendo antes do senhor colocar, que eu imagino o que o senhor vai fazer as colocações, nós já temos os ofícios aqui, onde nós vamos aprovar ou rejeitar as contas do governo do Estado. É um outro ato. Esse aqui não está relacionado. Hoje na casa, nós vamos votar a aprovação ou a rejeição das contas do governo, que é um outro processo. Esse aqui é diferente. Eu estou entendendo a sua preocupação de cumprimento por isso, mas eu acho que tem um equívoco de interpretação. Existe outro ofício do governo encaminhando as contas para análise e aprovação da Assembleia Legislativa, e esse aqui é apenas disponibilizando. Eu conheço, né, tive oportunidade, inclusive de votar a Lei de Responsabilidade Fiscal no Congresso Nacional. Na ocasião, apresentei uma emenda
exigindo que o Banco Central e o outro fossem incluídos, não foram incluídos. E deu no que deu aí, porque a responsabilidade só pega nos prefeitos. Eu conheço bem o assunto. Mas aqui, veja bem, se é encaminhado um relatório, não é? E nós aqui votamos, não está bem discutido, se a concordância é só com o fato de ter mandado os documentos, o que eu discordo, porque esse não é o espírito da lei. O espírito que aqui se verificasse se as contas estão adequadas, para pedir complementação e tal. Então, em benefício da dúvida, eu vou me manifestar contra o voto do deputado Zé Milton. Como se manifesta a Vossa Excelência, deputada Luciane Caminati, em voto de vista, que tendo visto de gabinete? Presidente, eu entendo que, nesse momento, o objetivo é dar ciência ao relatório. E, portanto, eu tenho um parecer que eu gostaria que fosse anexado ao relatório, sendo que, nesse parecer, eu não vou fazer a leitura aqui em respeito aos agentes que estão aqui desde as 9 horas, aguardando a votação das medidas provisórias, mas nós questionamos nesse parecer a não aplicação dos 25% constitucionais na educação, referente ao ano de 2015, por entender que, e inclusive demonstramos aqui, através de todas as planilhas do próprio Tribunal de Contas e da Secretaria da Fazenda, com relação aos inativos da educação. É muito claro que o governo descumpre uma regra constitucional. Hoje nós ainda temos 55% dos servidores da educação aposentados, portanto os inativos, que constam dentro do percentual dos 25% de aplicação da educação. Portanto, se não deveriam constar, significa que a educação está perdendo recursos, a educação não tem os seus 25%, conforme preconiza a Constituição Federal. Portanto, é por isso que nós temos salas de informática fechadas, sem professores, é por isso que nós temos escolas interditadas, é por isso que nós temos salário de professor congelado, é por isso que nós temos as dificuldades apresentadas na educação. Então, eu quero que conste em anexo o nosso relatório, questionando e referendando o parecer do Tribunal de Contas, que evidencia que somente na contabilização ilegal das despesas dos inativos nós estamos perdendo 271,83 milhões que deixaram de ser aplicados, e ao invés de 25% da receita líquida de impostos e transferências, nós temos 23,21%, o que é muito grave. Então, eu quero apenas solicitar que seja anexado ao relatório resumido da execução orçamentária o meu parecer para que seja dado publicidade, e também estaremos encaminhando a todos os órgãos, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público e também ao Poder Judiciário, o entendimento que nós temos sobre as contas de 2015 em relação ao relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre. Obrigado, presidente. Senhores deputados, recebo o documento da deputada Luciane Caminati e peço à assessoria que faça a devida juntada ao presente ofício. Não havendo mais quem queira discutir em votação o relatório e voto do deputado Zé Milton. Os senhores deputados concordam permaneçam como se encontra, os contratos se manifestam. Com voto contrário do deputado Fernando Coruja. Também temos o ofício 0200, em que a autora é a Secretaria de Estado da Fazenda, que também encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2015, o relatório de gestão fiscal primeiro quadrimestre de 2015 adota outras providências, também da mesma forma. O deputado José Milton emite seu relatório posterior ao arquivamento. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Deputado Fernando Coruja. Esse é o mesmo caso. O deputado Zé Milton faz um relatório, coloca no final que entende que o governo está cumprindo a lei de resultado fiscal. Talvez fosse interessante, já que houve apenas uma análise formal dos documentos,
se fosse quiser aprovar, colocar. O que está cumprindo por ter enviado tal documento, mas está longe de cumprir a lei de responsabilidade fiscal pelos motivos levantados aí pela deputada Carminati e por tantos outros. Então, eu continuo votando contrário ao ofício do deputado Zé Milton em função desse entendimento. Senhor deputado, uma vez mais quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorda com os encontros contrários se manifeste. Com os votos contrários, o deputado Luciano Carminati. Deputado Luciano Carminati, Vossa Excelência também tem pautado o PL 0264, em que é autor o deputado Valdir Cobalcini. Projeto de Lei 2641 de 2016, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos na administração pública do Estado de Santa Catarina para pessoa com deficiência e adota outras providências. Abreviando, presidente, não farei toda a leitura do relatório, mas meu manifesto, diante de toda a análise documental, é pela aprovação do projeto de lei nesta comissão. Parecer e voto ao projeto de lei 0264.1/2016, em que é autor o deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos na administração pública do Estado de Santa Catarina para pessoa com deficiência e adota outras providências. Deputada Luciana Carminati, que é a relatora do presente projeto de lei, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria em discussão. Senhor presidente. Pela ordem do deputado Milton Lopes. Requer em vista, por favor, em gabinete. Vista em gabinete, deputado Milton Lopes. Temos também, com vista para a deputada Luciana Carminati e outros deputados, a medida provisória 0210/2017, em que autor o Governo do Estado, que altera o artigo 8º da Lei Complementar 260/2004, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 21, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, e o artigo 19 da Lei Complementar 323 de 2006, que estabelece estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Antônio Aguiar. E Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto. Senhor presidente, Apelado ainda, senhor deputado, por gentileza, deputado Antônio Aguiar, ao emitir o seu relatório e voto, afirma que, diante do exposto no âmbito desta comissão, ele vota pela aprovação da medida provisória 210/2017, com as emendas de folhas 43 e 44, a emenda do próprio relator em anexo e a emenda da deputada Luciana Carminati, que suprime o inciso 3º do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Complementar 323 de 2 de março de 2006, nos termos do projeto de conversão e lei em anexo, devendo seguir os seus trâmites. Consulto os senhores deputados se façam devolução do presente projeto e se tem manifestação com voto vista. Senhor presidente. Por a ordem, deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, apresento voto vista. Tem voto vista? Vamos à leitura. Mais algum dos senhores deputados tem voto vista? Vamos à leitura, então, do voto vista, deputado Gabriel Ribeiro, por gentileza. Voto vista de a medida provisória número 00210/2017. Trata-se de proposta do governador do Estado de que altera o artigo 8º da Lei Complementar número 260 de 2004, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal e do artigo 21, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. E o artigo 19 da Lei Complementar número 323 de 2006, que estabelece a estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores do Estado da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça zerou parecer favorável pela admissibilidade da presente medida provisória, ao qual foi aprovado no dia 25 de abril do corrente ano, bem como restou aprovada a sua admissibilidade na sessão plenária do mesmo dia.
Na sequência, conforme sua tramitação regimental, a proposição foi encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, a qual foi relatado pelo deputado Antônio Aguiar, o que acatou, em seu parecer, o projeto de conversão em lei da medida provisória em questão, a emenda de folhas 43 e 44 do deputado Mauro de Nadal e uma emenda de sua autoria. Entretanto, para melhor análise e conhecimento do projeto de conversão em lei da medida provisória número 00210/2017, solicitei vista da mesma. Desta forma, após analisar e estudar o projeto de conversão apresentado pelo relator da matéria, entende-se que, com a aprovação dos moldes do parecer apresentado pelo deputado Antônio Aguiar, a MP não está em completo alinho com o objeto proposto pelo governo do Estado, uma vez que altera a carga horária dos servidores públicos. A alteração da carga horária dos servidores públicos não pode ser perpetrada pelos projetos em mãos. A análise que se faz necessária é que trata de igualar profissões muito distintas, com formação diferente e responsabilidades desiguais. E, ao contrário das outras alterações, essa modificação aumenta despesas ao erário. Por fim, salienta-se que a inclusão de alteração do artigo 23 da Lei Complementar número 323, de 2 de março de 2006, igualando a jornada de trabalho do cirurgião odontólogo bucomaxilofacial a do médico, é matéria estranha àquela tratada na medida provisória, devendo ser de acordo com o parágrafo único do artigo 303 do Regimento Interno desta Casa, indeferida. Antes exposto, voto pela aprovação da MP número 210/2017, com acatamento da emenda substitutiva global de folhas 43 e 44, com a subemenda de minha autoria, que acrescenta, senhor presidente, um parágrafo único ao artigo 4º, acrescida da emenda supressiva da deputada Luciane Carminati, que suprime o inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Complementar número 323/2016, ficando prejudicada a emenda de lavra do deputado relator Antônio Aguiar e do deputado Fernando Coruja. Esse é o meu voto, senhor presidente. Aqui tem a emenda substitutiva global também. Senhores deputados, este é o relatório do voto vista do eminente deputado Gabriel Ribeiro, referente à medida provisória 210/2017. Sua Excelência, ao final do seu relatório, diz, ante o exposto, ele vota pela aprovação da medida provisória 210/2017 e com acatamento da emenda substitutiva global de folhas 43 e 44, com a subemenda de autoria do próprio relator, do voto vista, acrescida da emenda supressiva de autoria do deputado Luciane Carminati, que suprime o inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 19 da Lei 323 de 2006, ficando prejudicada a emenda da do deputado Antônio Aguiar e do deputado Fernando Coruja. Senhores deputados. É só questão de ordem para esclarecimento, para o presidente. Deputado Luciane? Pela ordem. Pela ordem. Foi acatada a nossa emenda da exclusão do inciso 3º, não foi acatada nem pelo relator e nem... Bom, depois Vossa Excelência manifestará. Sobre a modificação do inciso 2º e não foi acatada a emenda do deputado Mauro de Nadal. Foi acatada. Foi acatada do deputado Mauro de Nadal. Ok, entendi. Senhores deputados. Foi acrescida, senhor presidente, pela ordem, acrescentei uma subemenda à emenda do deputado Mauro de Nadal. Está em anexo aí, senhor presidente. Poderia ser, pela ordem, poderia ser lido essa subemenda só para a gente observar qual é a diferença da emenda original e da subemenda do deputado Gabriel? A subemenda, a emenda substitutiva global da medida provisória diz o seguinte: o artigo 1º da emenda substitutiva global de folhas 43 e 44 passa a vigorar acrescido do parágrafo único, constando a seguinte redação. Parágrafo único. Ficam excetuadas as contratações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde, que terão um prazo máximo de 12 meses, prorrogável por uma vez pelo mesmo prazo. Senhores deputados, há ainda a possibilidade de vista por uma semana. Se os senhores deputados quiserem para examinar e tentar entrar num acordo, senão vou ser obrigado a colocar em votação o relatório e voto do deputado Antônio Aguiar. Em se restar aprovado, fica prejudicado o voto vista. Se restar rejeitado,
Coloco em votação o voto do vice-deputado Gabriel Ribeiro. Vossa Excelência concorda? Em votação. Colocar em votação? Senhor presidente, antes da votação, eu quero fazer dá tempo para me fazer um destaque em separado, para a votação em separado da emenda do deputado Aguiar, que foi suprimida do projeto relativo aos bucomaxilos. Quer dizer, que se for aprovado o deputado Aguiar, está incluído. Se não for aprovado, vai ser votado o relatório do deputado Gabriel Ribeiro. E eu quero que vote em separado, aí eu vou fazer aqui o requerimento, fazer um DVS para votar em separado, se não for aprovado, votar em separado depois da emenda. Ok. Nós temos, então, pela ordem, primeiro o voto do relator. Do relator. E depois, então, o voto do vista do deputado Gabriel. Se restar aprovado o relatório e o voto do deputado Antônio Aguiar, aí não tem o voto fica visto. prejudicado o voto do vice-deputado Gabriel Ribeiro. Isso. Sim. É isso, senhores? E solicito vista em mesa aqui, para ver rapidamente do substituto do deputado Gabriel Ribeiro, que eu possa ver fisicamente aqui. O senhor quer já, quem sabe, concedo vista em mesa para o senhor Vossa Excelência, e vamos para outra medida provisória, depois fizemos a votação do outro. Vista em mesa, deputado Coruja. Senhores deputados, vamos então à medida provisória, que também tem vistas para os deputados Fernando Coruja, deputado Luciano Carminati, e também depois para os senhores deputados. Medida provisória 0211/2017, que revoga a linha D do inciso 10 do artigo 28 da Lei 16.940 de 2016, que altera a legislação que trata dos fundos especiais, que menciona e estabelece outras providências. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão também é o eminente deputado Zé Milton Schaeffer. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação da matéria em discussão. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Fernando Coruja. Esta é uma matéria, eu pedi vista há uma semana, e tendo em vista a complexidade da matéria, porque há a medida provisória repristina, faz um efeito repristinatório para uma lei de 2005. E com isso, evidentemente que a análise dos efeitos disso, porque, veja bem, eu vou dar vigência a uma lei anterior que tinha sido revogada por um prazo enorme. Então é preciso, é uma matéria complexa, e eu não tive condições de conseguir avaliar os efeitos. Então eu pedi a essa comissão para que um prazo de mais uma semana, para que eu possa completar a análise da matéria, porque é uma matéria de muita complexidade por esse efeito repristinatório. Então uma lei repristina uma lei tinha sido revogada, ficou valendo. Então tem esses anos todos que nós temos que ver qual é o impacto, não é uma coisa simples. E eu, infelizmente, não consegui. Coruja, o Instituto da Repristinação está inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Não, previsto. Eu não estou discutindo a repristinação. A repristinação do Instituto Jurídico Brasileiro, ela só pode ser feita expressamente. Não há repristinação pelo simples fato de eu anular a lei anterior. É claro que, evidentemente, que é um assunto conhecido e a Procuradoria teve o cuidado de dizer que repristinava tal e tal dispositivo, do ponto de vista legal. Mas, mesmo que a repristinação seja válida, qual é o efeito da repristinação desta lei? Qual é o efeito? E eu pergunto aqui para os eminentes deputados que vão votar, se sabem qual é o efeito desse efeito repristinatório. Qual é o valor que no ano de 2013 foi repassado indevidamente, que a lei não permitia, que nós estamos autorizando agora? Qual é o valor que foi passado em 2014? Se Vossa Excelência conseguir me mostrar esses valores, eu posso até votar. Mas eu não consegui, nesse pouco tempo, conseguir avaliar, levando em consideração que o efeito repristinatório é válido, né? Eu não consegui avaliar o impacto. Eu posso me informar. Os valores? Deputado José Milton Schaeffer, com a palavra, por gentileza. E
Em 2014, o fundo contou, o CEITEC, com 110 milhões. Em 2015, 120 milhões. Que é em 2016, quando passou a valer essa nova lei do 20% para o 5%, 20 milhões. E este ano, a previsão é 15 milhões se continuar assim. E isso está tendo uma repercussão muito forte aí no segmento cultural, no segmento esportivo e também de turismo do estado de Santa Catarina, que de uma hora para outra o fundo minguou, né, muito fortemente. Então eu volto a lembrar que só para essas informações para saber o impacto é esse. Se nós voltar, nós vamos conseguir melhorar já esse ano. Isso se voltar aos 20%. Se voltar, eu estou perguntando se voltar a repristinação. Porque voltar a repristinação significa que em 2016 já valia os 20%. Entendeu? Não. Claro. Sim, vai passar. Nós não estamos falando, se ele tivesse assim, passar de 5% para 20% de novo. Essa é uma questão. Ele está dizendo não, repristina. Então, naquele período em que só tinha 20, pode entrar os... Entendeu? Essa é a questão. Não é? Veja bem o que diz o texto aí. O texto não diz, ele repristina, porque repristina significa o seguinte, está valendo desde então. Sim. Claro. Então significa que no ano passado valeria os 20. Os recursos que forem serem pagos com data, com dívidas do ano passado, vai poder aportar os 20 se for essa a opção do contribuinte. Eu quero contribuir, vou contribuir para o fundo com 20%. Uma dívida originária de 2016... Mas é isso que a gente precisa olhar com mais atenção. Eu pediria mais uma semana... Ela é simples, né? Não? Bom, Vossa Excelência pode achar simples, mas eu acho complexo. Eu tenho um pouco mais de dificuldade para avaliar essa questão. Preferia... Mas não há problema, deputado Coruja, de conceder mais uma semana a Vossa Excelência, até porque a medida provisória ainda não venceu o seu primeiro período de 60 dias. Há possibilidade. Como essa também ainda não venceu o primeiro período de 60 dias e há a condição de ser... Senhor presidente, eu também solicito vista em gabinete desse projeto. Continua então com visto com todos os senhores deputados por mais uma semana a medida provisória 211. Qual é o prazo dela? O prazo, presidente? O prazo dela, o primeiro período se encerra agora dia 5 de junho, depois tem mais 60 dias pela frente. O impacto dela é a partir desse ano, porque não tem como mexer no orçamento anterior, ninguém vai abrir projetos do ano passado para fazer... Não, mas de qualquer forma já está valendo, deputado, já é lei. Já está no Diário Oficial. Senhores deputados, vamos então... Deputado Antônio Guiar, para relatar, fazer algum relatório.